Bom, aí pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para mais uma aula de geometria analítica e agora nós iremos trabalhar as posições relativas entre uma reta e uma circunferência no plano cartesiano, tá? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, geometria analítica, posições relativas entre reta e circunferência. No primeiro ponto, eu vou definir quais são as possíveis posições relativas que eu posso ter de uma reta e uma circunferência no mesmo plano cartesiano. Vou dar alguns exemplos de onde isso acontece. E vou falar do método prático para descobrir a posição relativa entre reta e circunferência. No exemplo 1.1, vou fazer pelo método mais trabalhoso. Depois vou ensinar o método prático. E no exemplo 2.1, eu vou utilizar o método prático para resolver o mesmo problema que eu resolvi e vocês verão que é muito mais tranquilo. Então, bora para a aula. Bom, posições relativas entre reta e circunferência. Seja uma circunferência de centro no ponto AB e raio igual a R no plano cartesiano e uma reta S no mesmo plano. Então, vamos desenhar essas coisas. O centro C tem coordenadas A e B e um raio R. Então, está ali minha circunferência. Quais são as possíveis posições relativas que eu posso ter ao traçar uma reta nesse plano cartesiano? Se eu traçar uma reta aqui, ela pode cortar a minha circunferência em dois pontos. Olha lá, pontinho aqui, corta aqui e corta aqui. Nesse caso aqui, essa reta S, eu vou dizer que ela é secante à circunferência. Uma reta secante corta em dois pontos. Eu posso traçar essa reta roxa aqui, que toca exatamente em um ponto. Nesse caso, eu direi que a reta ela é tangente à circunferência, ela tangencia a circunferência em um ponto. Eu posso traçar uma reta que não toca a circunferência em ponto algum. Eu vou falar que essa reta S ela é externa à minha circunferência. E eu só tenho essas três possíveis situações. Ou a reta corta em dois pontos, quando for secante, ou a reta corta em um único ponto, quando for tangente, ou não corta em ponto algum, quando for externa. Bom, considerando a geometria analítica, como nós iremos saber que, dado uma equação de uma reta, uma equação de uma circunferência, eu vou conseguir falar se ela é externa, tangente ou secante? Então, vamos fazer essas três situações nesses três planos cartesianos. Então, eu vou desenhar os três centros, os três raios R idênticos e as três circunferências. Bom, considerando essa primeira reta, ela corta em dois pontos, ela é secante. Essa segunda reta, ela corta em um ponto, ela é tangente. A terceira reta não corta em ponto nenhum e é externa. Quem que eu vou utilizar para poder relacionar a posição relativa e as equações? Tem uma relação direta com a distância do centro até a reta. Olha o centro de cada circunferência e olha a reta. Vamos olhar a distância do centro até as retas. Se eu olhar essa distância aqui, que eu vou chamar de distância de centro até a reta, note que se eu comparar essa distância do centro até a reta com o raio, ela é o que em relação ao raio? Ela é menor. Então, quando a reta for secante, a distância do centro até a reta é menor que o raio. Quando a reta for tangente, olha a distância do centro até a reta. Ela é o que em relação ao raio? É igual. Quando a distância do centro até a reta for igual, eu vou poder afirmar que a reta ela é tangente. E aqui no terceiro caso, olha a distância do centro até a reta. Ela é o que em relação ao raio? É maior. A distância do centro até a reta é maior. Logo, quando a distância do centro até a reta for maior, eu vou dizer que ela é externa. E note que a gente já aprendeu lá no estudo da reta uma expressão linda de distância de ponto à reta, tá? Nós vamos ver isso no exemplo agora. Determine a posição relativa da reta 4x menos 3y mais 2 igual a 0 a circunferência de equação reduzida x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 9. Esse exemplo aqui vai envolver muitos conteúdos, muitos conceitos. Então, vamos devagar. Primeiro, eu preciso determinar qual que é o centro e qual que é o raio da circunferência. Porque eu tenho que calcular a distância do centro até uma reta e eu comparo com o raio. E lembra, essa minha circunferência está na sua forma reduzida. E aí, como é que eu comparo? Comparo com a sua forma genérica. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O a de cara aqui vai ser 2 e o b, lembra que quando aparece mais 5 eu pego o sinal trocado? A é 2 e b vai ser menos 5, porque na fórmula é menos b. Logo, o centro dessa circunferência é o ponto 2 menos 5. Show! E o raio? O que sobrou aqui é igual a r quadrado, ou seja, r quadrado vale 9, r é a raiz positiva quadrada de 9, ou seja, r vale 3, o raio da circunferência é 3.
esses dois elementos serão utilizados. Agora vamos calcular a distância de ponta reta. Lembra da forma de distância de ponta reta? Não? Então, olha a videoaula lá falando de distância de ponta reta, que nós iremos usar esse elemento agora. Bom, distância de ponta reta. Distância do ponto C à reta R. Isso é uma fórmula. Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Meu Deus, quem que é a quadrado, b quadrado, c, x? Bom, vamos olhar para cá. Observe que a reta que eu estou procurando, ela está na sua forma o quê? Geral. Note que a equação geral genérica é ax mais by mais c. Esses a, b e c que aparecem na distância de ponta reta são esses caras aqui, ó. Azinho vale 4, bzinho vale menos 3 e c vai valer 2. E quem que é x0, y0? É as coordenadas do ponto com o qual eu quero determinar a distância, que no meu caso aqui é 2 e menos 5. Então, x0 é 2, y0 é menos 5. Bora pegar todos os valores e jogar na fórmula. Então, olha só. Pegando aqui, ax0 mais by0 mais c, módulo dessa galera toda. Então, vai ficar 4 vezes 2, menos 3 vezes menos 5, mais o c, que vale 2. Sobre, embaixo, raiz quadrada, o a vale 4, então 4 ao quadrado. O b vale menos 3 ao quadrado. Bom, agora é só fazer continha. 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes menos 3 dá mais 15, mais 2. Sobre a raiz quadrada de 16 mais 9. Bom, aqui em cima, 8 mais 2, 10 com mais 15, 25. Sobre a raiz quadrada de 25, olha que coisa linda. Módulo de 25 é 25. Sobre 5, 25 por 5, significa que a distância do centro até a reta vale exatamente 5. Olha que númerozinho lindo que eu coloquei no exercício para vocês, hein? Bom, e aí, como é que eu comparo? Note que a distância do centro até a reta vale 5 e o raio vale 3. Ou seja, a distância do centro até a reta é maior do que o raio. Se a distância é maior do que o raio, a reta está lá fora. Significa que a reta ela é externa à circunferência. Está aí a posição relativa dessa reta em relação a essa circunferência. Tá ok? Dê uma boa olhada nessas contas. Tem muito elemento legal aqui, ó. Determinar centro, determinar raio, identificar a equação geral de uma reta, distância de ponta reta e comparação de caras. Muito show mesmo. Agora vamos para o método prático para obter essa posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Bom, basta substituir na expressão da equação reduzida da reta, basta substituir a equação, não é da, é a equação reduzida da reta, na equação da circunferência após realizar os cálculos algébricos. E aí a gente vai obter uma equação de segundo grau. A gente vai calcular pela forma de Bhaskara, o determinante delta dessa equação. E aí, olhando para o resultado do delta, esse resultado do delta vai me falar qual a posição relativa da reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação, vou substituir ela isolada, equação reduzida, vou isolar o y, por exemplo, e vou substituir na circunferência, e vai cair numa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau eu vou resolver pela forma de Bhaskara, eu vou calcular o delta, que é aquele b ao quadrado menos 4ac, e vou olhar o sinal do delta. Se esse delta for positivo, a reta é secante. Se o delta for zero, a reta é tangente. E se o delta for negativo, a reta é exterior. Por que isso acontece? Porque quando eu substituo a reta na equação da circunferência, eu vou achar os pontos que são comuns à reta e à circunferência. Se o delta for positivo, significa que a equação tem duas raízes, ou seja, tem dois pontos onde a reta vai cortar. Se tem dois pontos, ela corta em dois pontos, é secante. Quando o delta é zero, eu tenho uma raiz só. Bom, uma raiz só significa que a reta vai cortar em um ponto só, ou seja, tangente. E quando o delta é negativo, eu não tenho raiz real, ou seja, a reta não tem ponto em comum com a circunferência. É uma outra forma de poder determinar a posição relativa. Vamos para um exemplo ver esse método em ação. Eu fiz um outro exemplo. Determine a posição relativa da reta y igual a 2x menos 1, a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 14. Note que a minha reta agora está na sua forma reduzida e a circunferência também está. Eu não preciso determinar, a vantagem é que eu não preciso determinar o centro e o raio da circunferência, tá? Então, eu só vou fazer manipulação algébrica. Olha a minha expressão, x menos 2 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 14. Esse y eu sei que vale quanto? 2x menos 1. Então, esse cara eu vou substituir na equação da circunferência.
vai ficar x menos 2 ao quadrado mais, no lugar do y, 2x menos 1 mais 4 ao quadrado igual a 14. Bom, manipulando aqui, 2x menos 2 ao quadrado mais 2x mais 4 menos 1 é 3 ao quadrado igual a 14. Aqui eu tenho dois produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos, quadrado da soma de dois termos. A gente tem que resolve direto isso aqui. Então, isso aqui, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Acompanhou aqui? Show. Para o outro, 2x mais 3 ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Show, igual a 14. Vamos fazer conta. X ao quadrado menos 2 vezes 2, 4x. 2 ao quadrado, 4. 2x ao quadrado, eleva os dois caras ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x. Mais 3 ao quadrado, 9. Passei o 14 para cá, menos 14. Agora vamos somar os termos semelhantes. Ó, 1x² mais 4x² vai dar 5x². Menos 4x mais 12x vai dar 8x. 4 mais 9, 13. Menos 14 vai dar menos 1. Então, quando eu for resolver, está aqui a expressão simplificada. Note que, de fato, eu cheguei numa equação de segundo grau. Ela está completa, vou para a forma de Bhaskara calcular o valor discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, o meu b é 8, o meu a é 5 e o meu c é menos 1. Então, vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 1. 8 ao quadrado, 64, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 5 dá 20, vezes 1 dá 20. Ou seja, 64 mais 20, delta é 84. Note que esse cara não é um quadrado perfeito. Se eu for achar as raízes, vai me dar um trabalho. Porém, eu só preciso saber o sinal. Esse número 84 é o quê? Delta é positivo. Se delta é positivo, eu tenho certeza que a reta será o quê? Secante, porque eu tenho duas raízes nessa equação. Está aí uma nova forma de poder determinar a posição relativa de uma reta de circunferência. Você pode usar qual método? O que você gostar mais, o que você sentir mais à vontade e mais familiarizado, tá ok? Bom, essa aula show é isso. Esse é o fim dessa aula. Espero que tenha entendido e gostado dessa parte. Para me encontrar o mesmo esquema no Instagram, @vitor.ra, e nesse canal do YouTube. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, cara. Vai aparecer muita coisa nova por aí, tá? Muito obrigado pela atenção que você veio até esse final. Um forte abraço, até as próximas aulas e tchau!